inacreditável dos últimos tempos. Inacreditável. Errou. Bola para frente, Ronaldo Moura. Vai dentro, cruzado, eu vou encher o peito para dizer. É o maior inacreditável dos últimos tempos. Errou. Bom, beleza? Projeta aí, Emerson. Passa. Passa. Galerinha, esse videozinho aí, né, vocês viram o vídeo. Que tipo de relação você pode estabelecer com o Enem? Coloca a sua impressão no chat, 30 segundos. Os pontinhos, os menores pontinhos que vão fazer a diferença? Quem mais? Questão de erros pequenos, pode influenciar. O que mais? Falta de atenção. Eu entendi. O que mais? Deixa eu, tio, deixa eu. Fala. Pode falar, Emerson. Os professores estão convidados aí também. Que não pode errar as fáceis. Você recebeu o material antes, né? E não vale. Vamos lá, galera. O que tem a ver? Emerson, volta. Tem a ver com isso aqui, galera. Aqui mesmo? Não, isso. Aqui? Isso. Tem a ver com isso aí. Chamado TRI. Teoria de resposta ao item. O que é o TRI, galerinha? É o método de avaliação que o Enem faz, tá? Das suas provas. Então, através desse método, ele procura realmente avaliar, né, a coerência nos acertos dos alunos. Tá? Através desse método que ele consegue separar o joio do trigo de todos esses alunos, né, do Brasil, porque o Enem é um exame nacional. Então, você imagina o número de participantes, né, o número de empates, o número de notas semelhantes que vão estar ali. Tá? Então, esse TRI, ele serve como um árbitro, um VAR, né, que vai mapear e vai dar a sua nota final. Continua, Emerson. Vai. Então, vamos lá. Nas provas objetivas, né, com a finalidade de permitir a comparabilidade dos resultados e a aplicação do exame várias vezes ao ano, se desejável, o Exame Nacional do Ensino Médio utiliza a teoria de resposta ao item, TRI, como critério de avaliação de suas provas objetivas. Considerada uma escala padrão de conhecimento, a TRI tem como foco o item e não o teste como um todo, para medir a proficiência de estudantes do ensino médio. Então, vamos lá. Quem de vocês, em algum momento da escola, não chegou num professor, numa prova objetiva, chegou lá, professor, você esqueceu de corrigir uma pergunta aqui, ó, tá em branco, você não deu a nota, eu tenho 6 certas, né? Tá certo ou tá errado isso aqui? Aí vai lá, tá certo, aí você vai para 7 acertos, né? Você acha que a sua nota aumentou, certo? Lá para o professor, sua nota aumentou. De 6 foi para 7, ou foi para 8. Se tiver uma errada, 2 correções erradas, você vai lá e a sua nota salta, né? Por quê? Porque a gente tem essa visão do item, ou melhor, desculpa, né? Nós temos essa visão do teste como um todo, e não da questão em si. E a TRI, a teoria, né, da teoria de resposta ao item, ele vai
fazer essa avaliação do item, que é a grande diferença de uma correção de prova tradicional. Tá? Eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz o concurso para efetivo, eu lembro que a gente tinha que acertar 50% da prova, 50% mais um, ou seja, metade da prova. Né? Tinha passado. Né? Acertou lá 80 questões, acertou 40, 41, você automaticamente tinha a sua aprovação garantida. Depois você iria ver a sua classificação. É assim que funciona no Enem? Não, não é assim. Com o TRI funciona diferente. Tá? Nesse sistema de avaliação, os candidatos são submetidos a uma série de questões que avaliam os parâmetros de discriminação, né, de entendimento, né, de dificuldade e controle do acerto casual. Ou seja, quanto maior a proficiência do candidato, maior a sua probabilidade de acerto. Na TRI, estudantes com conhecimentos diferentes têm respostas e probabilidades de acertos distintas, já que o padrão de respostas do aluno, além do número de acertos, são levados em conta. Ou seja, com o TRI vai se analisar a coerência da prova do aluno. Tá? Pula. Segundo o MEC, né, são 3 parâmetros principais do TRI, de qualificação. Poder de discriminação, que é a capacidade de um item distinguir os estudantes que têm a proficiência requisitada daqueles que não a têm. O grau de dificuldade da questão, tá? E a possibilidade de acerto ao acaso, ao chute. Pula. Para vocês terem uma ideia, né, esse método de avaliação é um método matemático, tá? Um método de algoritmo. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Como eu não sou bobo nem nada, eu só trouxe para vocês por curiosidade, tá? Por isso que eu vou pedir para pular, tá bom? Eu tenho a área de humanas. Pula. Esse é o gráfico, né, da curva que eles utilizam para o item, para as suas respostas em cada questão. Como eu não sou bobo nem nada, só por curiosidade, de novo, pode pular. Isso. Então, galera, a gente vai voltar falando nisso. No decorrer da minha apresentação, a gente vai entendendo melhor, a gente vai se aprofundando melhor. Tá? O que o Enem avalia, galera? Quais são as áreas de conhecimento? Né? Redação, linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática. O Enem tem 180 questões objetivas, sendo 90 em cada dia. São 45 itens para cada área de conhecimento. Isso é importante saber, é o que eu vou falar daqui um pouco. Cada questão tem uma pergunta com 5 alternativas, sendo apenas uma verdadeira. Tá? Então, vai lá. Pode pular. Redação. É a única que não entra no método de avaliação do TRI, da teoria de resposta ao item. A redação depende exclusivamente de você. A nota que você tira na redação é a sua nota específica. Tá? Por isso, a redação é considerada a mais importante do Enem. A prova, uma das, né, da avaliação mais importante do Enem. Por 2 motivos. Tá? O primeiro é pela classificação, que te dá uma nota de classificação, que não entra no TRI, que realmente é a sua nota, tá? E segundo, por um processo de empate. Quando você faz a sua inscrição lá no SISU, depois de participar do Enem, ter sua nota do Enem, você vai lá no SISU e faz sua inscrição, tá? Um dos critérios de desempate, o primeiro critério é a renda, o segundo critério é a nota da redação. Tá? Então, quem tira uma nota legal da redação, já, além de ter a sua própria nota, sem interferência do TRI, ela serve também como um critério de desempate. Tá? Para vocês terem uma noção, a relação de importância das áreas para esse critério de desempate é redação, português, matemática, ciência da natureza
E por último, ciências humanas. Humanas sempre ficando lá embaixo, tá? Pula. Para a gente entender o TRI, a gente tem que entender o seguinte, galera. A média. Né? Como é que funciona a média? Funciona o seguinte, se você tem lá, cada prova vale 1000 no Enem, né? Cada área de conhecimento que você faz a sua prova tem um peso de 1000. Se você tirar a média, né, a metade, por exemplo, é 500. Para tirar 500, você tem que acertar a média de questões que os alunos acertaram em todo o Enem. Funciona, então, eu acertar 22, 23, eu tirei 500 no Enem? Não, não funciona. Porque a média, ela é feita dependendo do número de acertos de todos os participantes do Brasil. Tá? Se, então, a média de acerto, por exemplo, de ciência e natureza for 17, os alunos tiverem na média de 17 acertos, esse 17 passa a ser 500 no Enem. Tá? Se a média for 25, a média passa a ser 500. Ciências humanas é uma média da área em que a média é uma média das mais elevadas. Tá? Então, para você tirar uma média de 500, por exemplo, você tem que acertar na casa dos 30, 35, porque a média de acertos de todos os alunos do Enem, tá, leva para cima a média do Enem. É isso que eles tomam como parâmetro. Então, por isso que o TRI, quando eu falo que a redação depende só de você, tá? E a avaliação das outras áreas depende de todos os outros alunos. Como que estão indo todos os outros alunos, né? Como é que o desempenho de todos os outros alunos. Quando eles têm esse resultado, eles baseiam-se por esse resultado e tiram uma média. Tá? Vai lá. Aí nós temos um exemplo aqui. Um exemplo do Enem de 2018, de matemática. Tá? A média para 700 pontos foi 20 acertos. A média para 800 pontos foi 29 acertos. A média para 900 pontos foi 37 acertos. Esse foi a média. Tá? Então, pode ver que a média para 500 pontos não foi 23 acertos. Né? Quem acertou menos em matemática, como ciências humanas, a média é sempre maior, a matemática, a média sempre é menor. Então, quando você tem um número maior de acertos, a sua média sobe. Né? Então, com 20 acertos, abaixo de 22, 23 questões, você já tem uma média de 700 pontos, que não é 500 pontos. Né? E aí, onde entra a teoria de resposta ao item. Tá? É aí onde entra a teoria de resposta ao item, onde o Emerson falou que pesa as questões mais fáceis. Por isso, aquele vídeo que eu coloquei para você. A bola está no gol, não está na linha do gol, você não pode perder. Não pode errar as questões mais fáceis. Porque são as questões mais fáceis que vão, segundo a teoria de resposta ao item, que vão determinar, o acerto das questões mais fáceis, na realidade, vai determinar o padrão da sua proficiência na prova. Tá? Por exemplo, você está lá com você é um atleta, né? Vai saltar lá aquele salto de vara, pular, a tua média de pular é sempre 5 metros. Né? Você vai lá, pulou 6. Né? Deu um salto de vara, pulou 6 metros. Você acertou uma difícil. Né? Aí eles baixam para 3 metros. Você vai saltar e você não consegue saltar. Aí eles vão pensar, pô, como que você saltou 6, e se você sempre salta 5, saltou 6, como é que você não consegue saltar 3? É aí onde que entra a teoria da resposta ao item, onde que eles vão mapear se realmente o aluno sabe, né? Ele tem proficiência, ele tem um padrão de proficiência, ou se realmente ele chutou ou não chutou a questão. Tá? Então, vamos lá, que a gente tem esse exemplo, que é o seguinte, ó, o primeiro candidato, o A, ele acertou 13 questões, 13. Ele teve uma média de 703,4. Enquanto o segundo candidato, o B, acertou 28 questões e teve uma média de 694.
menor do que o cara que acertou 13. 15 questões. O cara acertou 15 questões a mais e teve uma média menor. Inclusive, menor do que a média de 20 acertos. Estão olhando? Conseguindo ver? Sim, prof. Eu conheço uma amiga minha que ela teve nesse caso aí. Ela acertou, tipo, 15 questões e tirou 700 e poucos em matemática. Ela ficou, tipo, nossa, eu não acredito que eu tirei isso. Porque ela não é da área de matemática, né? Sim. E aí ela, tipo, focou nas básicas e nas mais fáceis e ela acabou acertando todas. E a média dela foi lá em cima. Foi muito alta. Então, por isso que tem como a média de matemática geralmente está lá embaixo, né? 13, 15 e tal. Quem acerta, por exemplo, teve um caso de um aluno que acertou, gabaritou, acertou os 45, ele tirou uma nota maior que 1000. Há possibilidade de você tirar uma nota maior que 1000? Quando a média estiver muito lá embaixo e você estourar a boca do balão, como a Cristina fala, estourar o norte, né? Você tem a possibilidade de ter uma nota maior do que o teto do Enem. Olha que loucura. Né? Desce, agora vai aparecer uma régua, vocês vão entender melhor isso daí. Vai, Emerson. Isso. Olha essa régua aí. Nós temos aqui o participante A de um lado e o participante B do outro. Tá? Quanto maior o vermelho, mais difícil as questões. Tá? Então, são 10 questões. Tá? Ambos acertaram 5 questões. A nota do participante A foi de 480. A nota do participante B foi de 310. Ambos acertaram 5. E a do participante A foi bem maior do que a do participante B. Por quê? Olha na régua. Ele acertou as questões mais fáceis e as médias. Enquanto o participante B, ele errou as mais fáceis e acertou as mais difíceis. Isso a teoria de resposta ao item, né, considera que o aluno participante A, ele é mais coerente, ele está dentro da sua proficiência, enquanto o participante B, ele não é coerente. Então, é aonde, né, eles conseguem fazer essa separação dos alunos, principalmente aqueles que têm empate, que é nesse caso da régua aqui. Tá, ó. A coerência pedagógica esperada é que o participante acerte as questões que estão abaixo de seu nível de proficiência. Se a proficiência do participante B fosse alta, a probabilidade de acerto dos itens fáceis seria grande. Todavia, ele errou os itens fáceis. Então, sua proficiência não deve ser alta. Tá? Na notinha aqui em amarelo, o seguinte, quando dizemos que o participante acertou uma questão no chute, não significa que sua nota irá diminuir, mas ela não tem tanto valor, como se o participante tivesse acertado os itens com a coerência pedagógica esperada. Então, sempre é melhor responder à questão do que a deixar em branco, pois uma questão certa sempre aumenta a nota, e uma questão deixada em branco é corrigida como errada. Isso lá no final vai aparecer uma perguntinha, né? Eu já dei um spoiler aqui. Vai. Outro exemplo. Aí, olha como que faz diferença você se concentrar nas perguntas mais fáceis, não errar essas perguntas mais fáceis, né? E quando ela demanda de você uma atenção maior, você está ali enroscado na pergunta, você já começa a identificar que ela é mais difícil. Então, você deixa ela para depois. Né? Foca nas mais fáceis, procura acertar as mais fáceis. Olha como isso tem um significado importante quando você vai entrar, você entra lá no Sisu, faz o seu cadastro, né? O que é o Sisu, galera? O Sisu é uma plataforma online, digital online, é o braço do Enem, né? Onde as faculdades disponibilizam os seus cursos, né? E disponibilizam a média de corte desses cursos. Tá? Então, sempre tem a média de corte. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Tá? Não, volta. Isso.
Então, nós temos aqui um exemplo para entrar lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? O candidato A, 35 acertos para cada componente das maiores notas, em todos os componentes. Matemática, português, ciências humanas, ciências da natureza. 35 acertos. Foi separado das maiores notas. O candidato B, também 35 acertos, com as menores notas. Né? A medicina, a nota de corte para entrar em medicina era 810. Então, quando tem uma nota de corte, significa que você, para entrar, você tem que ter uma nota maior que 810. Certo? Quando você tem uma nota menor que 810, você entra com uma lista de espera. Então, o candidato A, por exemplo, ele teve uma nota de 808,56, enquanto o candidato B, 730,16. Ambos tiveram 35 acertos. Um está listado nas maiores notas, outro está listado nas menores notas. Logo, a gente chega à conclusão que esse candidato B, ele não acertou as questões mais difíceis. Ou melhor, desculpa, ele não acertou as questões mais fáceis. Né? Ele acertou as questões mais difíceis. Ou ele não teve uma coerência, ele acertou questão fácil, acertou questão difícil, né? E acertou menos questão fácil do que, né, questão difícil. Então a nota dele cai, é onde o TRI entra em ação e separa, a nota dele cai. Olha como faz diferença para você conseguir essa vaga na universidade. Né? O candidato A, ele ficou em 18º na lista de espera, com 808, apenas, né, 1,5 ponto abaixo da nota de corte. O candidato B, 730, que não é uma média ruim, ele ficou, né, 60º, 45º colocado na lista de espera. Olha a diferença, ambos tiveram a mesma nota, os mesmos acertos. O TRI entrou aí, fez a separação por nível de proficiência, né, por nível de proficiência, ou melhor, por coerência de proficiência, né, e deu a nota para o aluno. Só que um está mais próximo de entrar na universidade do que o outro. Provavelmente, o candidato B, ele errou mais questões fáceis. Tá? Continua. Dúvida frequente. Uma questão do Enem difícil é melhor chutar ou deixar em branco? Respondem aí. 30 segundinhos. Chutar, Kemily. Deixa por último, mas você não pode deixar em branco. Ou seja, né? Chutar. Vai para o próximo. Chutar. Por exemplo, você tem lá uma questão difícil e uma questão fácil. A questão difícil, 2 pontos. A questão fácil, 2 pontos. Se você acertar as duas questões, você tem um nível de coerência aí legal, né? 4 pontos para você. Se você acertar somente a fácil, né? 2 pontos. 2 pontos. Se você só acertar difícil, você tem 1 ponto. Não significa que você, acertando a difícil, ou melhor, você acertando a fácil, errando a difícil, ou ao contrário, acertando a difícil e errando a fácil, você acertando a difícil e errando a fácil tendo uma nota ruim, não significa que você zerou na questão difícil. Você tem uma nota menor na questão difícil, dado você ter errado bastante questão fácil. Tá? Então, se você deixar em branco, você vai zerar na questão. Então, é melhor você chutar e tentar ganhar pelo menos 1 ponto. Agora, se você acertar essa questão difícil e você acertar as fáceis também, essa questão deixa de valer 1 ponto, ela passa a valer 2 pontos. Tá? Porque você tem uma coerência nos resultados aí da sua proficiência. Certo? Vai. Aí nós temos, eu separei para vocês aqui. Primeiro, eu só quero perguntar se vocês conseguirem entender, se vocês têm alguma dúvida.
Então, a dica fica, galera. Foque na questão fácil, acerte a questão fácil, não perca o gol na cara do gol, tá? Mas também não descarte a questão difícil. Você tem um tempo para fazer a prova, você tem um tempo para destinar aquilo que você tem mais proficiência e aquilo que você tem menos proficiência. Todo mundo sabe, né? Aonde você enxerga uma questão e você fala, putz, agora pegou para o meu lado, agora eu vou ter que ficar 5 minutos pensando, 6 minutos pensando em uma questão que ela provavelmente é difícil para você, porque você sabe o seu nível de proficiência. Então, passa, vai para aquelas que você tem um nível de proficiência paralelo com a questão, vai respondendo essas questões, tá? Depois você volta e destina uma atenção para as mais difíceis. Não significa descartar as mais difíceis, mas significa você dar uma atenção para aquelas que são mais fáceis. Certo? Entendeu? Sim. Aí, opções para alunos, opções para que um estudante ingresse na universidade através do Enem. Aí nós temos o SISU, nós temos o ProUni, o FIES e o SISUTEC. O SISU é o mais utilizado, né? Que você entra lá, tal, faz a sua inscrição e entra direto. O ProUni é um programa de bolsa. Você pode conseguir uma bolsa numa faculdade privada, 50% da bolsa, bolsa integral, dependendo da sua classificação no Enem. Tá? O FIES é o financiamento. Tá? Um financiamento para que você possa fazer o curso e depois você paga o curso. 400 milhões de parcela, mas você paga. Tá? E o SISUTEC é para aqueles que concluíram o ensino médio em rede pública ou por meio de bolsas em escolas particulares, fizeram o Enem e desejam ingressar em curso de educação profissional tecnológica. Você pode usar o Enem também para entrar numa escola técnica, por exemplo. Tá? Então, não adianta fazer o Enem e não utilizar o Enem. Você tem que fazer o Enem e utilizar, ou no SISU, no ProUni, no FIES, no SISUTEC. Tá? Beleza? Espera aí, Mariana, também tem um mérito, o Enem aceita algumas faculdades, sim, então meio que você vai ficar devendo, porque eles vão saber... Sou eu, Reinaldo, desculpa, é que eu estou no note da minha filha. Esse mérito Enem, você opta usar a nota do Enem no vestibular da faculdade, e aí o fato de você usar essa nota, você já ganha uma porcentagem de bolsa. Sim, isso mesmo. Deixa eu ver aqui, Emily. Então, meio que você não vai ficar devendo porque eles vão saber onde você trabalhar? Como assim? Eu não entendi. Mas algumas faculdades não aceitam, né? A Eve disse que ela tem medo de fazer o FIES porque ela tem medo de ficar devendo para alguma faculdade. Aí eu falei que eles só vão cobrar ela quando ela estiver no trabalho, porque o meu padrasto, ele fez o FIES. Então, só quando ele começou a trabalhar que ele começou a pagar. Aí eu falei que ela não vai ficar devendo porque eles vão saber quando ela trabalhar. É isso aí. Mas consegue pagar sim, viu? Consegue pagar sim. E depois de fazer uma faculdade boa, você vai entrar no mercado de trabalho, vai começar a ganhar uma graninha legal, né? Tem possibilidade de ir pagando. Porque as parcelas vão sendo parcelas bem diluídas, né, ao longo do tempo, né? São parcelas pequenas, Limara. É isso aí. Galerinha, tem mais alguma coisa aí, Emerson? Pula mais um. Essa questão, eu queria que vocês respondessem, eu vou dar 1 minuto para vocês responderem. Todos aí, tá? Respondem essa questão. Questão de história do Enem de 2012. Tá? Vou ficar em off aqui, esperando vocês responderem essa questão. Não, Fernanda, calma aí, calma aí. Deixa a galera responder. Vamos ver se a André acerta. Fica me tirando aí, Reinaldo. Deixa eu aqui quietinho, tá bom? Tô aqui só observando, hein? Não, nem coisa não, hein?
Concentra, deixa eles ficarem concentrados aí, hein? Beleza, galerinha? Vamos lá, pode soltar aí no chat. Isso aí, resposta A. Vocês acharam essa questão fácil ou difícil? Fácil. Não pode perder essa questão. Uma questão que não pode errar. Quando aparecer uma mais difícil lá na ponta e você acertar, ou melhor, se você errar, você acertou a mais fácil. Está mais garantida. Agora, se você erra essa e acerta uma lá na ponta mais difícil, a tua nota não é tão legal, não. Porque eles vão entender que você errou uma fácil e acertou uma mais difícil lá, a tua coerência não está tão boa na prova. Isso aqui é um exemplo só de uma pergunta, né? São 45 numa prova, tá? São 45. Então, uma questão relativamente fácil. Resposta A, perfeito, tá? E outra coisa, né? Interessante que o Rodrigo vai falar depois aí também, essa questão de citação de autor, né? Tá? E interpretação de texto, galera. Foca em interpretação de texto. Essencial interpretação de texto. Eu estava um pouquinho nervoso no começo, eu pulei lá na parte da redação, lá, tal, né? E depois fui me acalmando, mas deu para, né? Quando você tem a leitura, né, em dia, você tem a propriedade da escrita em dia, você consegue interpretar os textos e, consequentemente, interpretando o texto, você vai bem na área de humanas, você vai bem na área de exatas, né, você vai entender os problemas, você vai bem na área de português, né, de redação, é tudo, interpretação de texto e escrita, leitura e escrita. Falou, galerinha? Essa fica a minha dica para vocês. Baixa mais uma aí, Emerson. Tá? Essas são as fontes de onde eu tirei para fazer essa aula. Tá? Confesso para vocês que eu fiquei nervoso, porque não é um tema que estou acostumado. Tá? Mas eu acho que deu para ajudar vocês aí um pouquinho, né? Deu para ajudar vocês um pouquinho aí. Beleza? Obrigado. Vou deixar disponibilizado lá no Google Classroom, na sala de vocês, para vocês terem acesso a esses links, para vocês poderem assistir, tá bom? E também vou mandar no grupo de vocês. Beleza? Obrigadão. Até mais.